Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix desta quarta-feira. Muito obrigado a você que está na sintonia mais uma vez. Estamos aqui em vídeo também com Adolfo Padilha, o nosso comentarista. Adolfo, hoje no programa nós vamos entrevistar, né? É o nosso comentarista, mas nós vamos entrevistar Fernando Jefferson, que foi vereador por algumas horas naquela sessão da Câmara de segunda-feira, né? Acho que o mais engraçado é a expectativa que ele mesmo cria sobre ele, né? Mas como ele é meu amigo, a gente tem que dar risada. Achei importante a participação dele, né? Era um sonho dele ser vereador de Prudente, conseguiu ser vereador, né? Ninguém vai poder dizer que ele não é, né? Tem prefeito que assume um dia e põe o quadro lá depois que foi prefeito por um dia, né? Mas o que você achou aí da participação dele ou da participação dele e da votação? Da Queria participação saber das dele, duas pra mim, coisas. foi uma decepção. É mesmo? É, porque ele é um empresário. O Gesso não é um cara que pode alegar ignorância. Na boa, é meu amigo, gosto dele. Tá certo que ele mudou de posição política. Eu acho muito engraçado quando ele fala que tem tipo de direita. Não, direita só tem um tipo só. Não tem dois tipos de direita. Porque a direita radical que ele tenta pregar, ela não existe. Ela só existe pro consórcio do consórcio de mídia. Aquele consórcio que formaram para dizer também que o Bolsonaro era genocida. Dito isso sobre a Câmara, por ele ser um empresário, eu achava que ele iria votar entendendo. Que veja bem, se você tem um departamento que você vai inaugurar, você precisa ter alguém para treinar o pessoal que vai trabalhar lá. O Atende Prudente, obra parada da gestão anterior, retomada pelo prefeito Ed Thomas, ele vai ser inaugurado. Para tanto, precisam ser preparados 42 funcionários. Quem está me ouvindo vai entender. O que você faz? Você termina a obra, inaugura, aí você vai treinar os funcionários? Aí você vai capacitar o seu gerente? Não. O Ed fez o quê? Nomeou um gerente da sua confiança, porque não pode ser diferente. Se alguém acha ruim do prefeito nomear alguém da sua confiança, candidate-se a prefeito e nomeia quem você quiser. A escolha é do prefeito. É um cargo comissionado? É um cargo comissionado. E o Jonas, além de tudo, é advogado. E é amigo do Ed. E é parceiro. E é competente. Na cabeça do prefeito, ele define quem ele acha competente ou não. Acabou, é assim que funciona o jogo. Então são críticas sexo dos anjos, sabe, Eudes? Então vamos lá, ele nomeou o Jonas. Jonas, nós precisamos inaugurar o Atende Prudente. Ué, o que o Jonas precisa fazer? Identificar 42 funcionários dentro da máquina para poder prestar serviço lá, treiná-los e em outras cidades conhecer como funciona o Atende, que é uma dinâmica que vai dar muito mais velocidade para aquela burocracia que você encontra no Paço Municipal. Envolve todas as secretarias. A denúncia, na verdade, foi birrinha do Mauro Neves, porque ele perdeu a eleição da Câmara achando que o Ed Thomas se intrometeu. E o Ed Thomas não se intrometeu. Entendeu? O Ed é bem do Legislativo. Ele deixa bem claro, o que a Câmara resolve lá não tem nada a ver comigo aqui no Executivo, no sentido de se escolherem quem vai comandar ou não. Entendeu? Então, nesse ponto de vista, sabendo que o Jesse é um empresário bem sucedido, que entende de gestão, na boa eu acho que ele quis fazer um selfie para ter like. Ele entrou na bolinha, que eu diria assim, na bolinha do berrante virtual que virou aqui a televisão de um candidato. Que ela prega da forma que ela quiser a notícia para dar o entendimento de que houve algum ato de improbidade administrativa do prefeito. E não é nada disso. Claro que não ia dar em nada, né? Até falei com o Gerson sobre isso, não ia dar em nada, até porque não tem. Não, mas tudo tem que ser transparente. Não, isso é discurso de quem não tem uma opinião formada. Isso é um discurso que tem que porque ser transparente é natural. Ser honesto é obrigação. É que nem o cara fala assim, mas eu sou honesto. Não, mas peraí, ser honesto é uma obrigação tua. Você não tem que se vangloriar por isso. Né? Então, eu acho que nesse sentido, ele votou e votou errado pra caramba. Ainda bem que durou 1 minuto. Muito bem, olha, o senador Sérgio Moro disse ontem em entrevista a uma rádio em São Paulo que sugeriu uma reforma no Supremo Tribunal Federal, algo que ele já tem defendido, que essa reforma do judiciário é que diminua o peso das decisões monocráticas. Outra situação também é que ele defende um mandato de 12 anos para ministro do STF que entrar. Ele e o Brasil todo, né? Eu acho que todo mundo que não apoia o sistema do jeito que está aí, e no mínimo, para dizer que não é todo mundo, são 58 milhões de brasileiros, né? Os 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, por exemplo, sabe que o STF não pode ser esse cargo vitalício. Acho que a democracia não poderia aceitar isso. Tem que ser cargos de 12 anos.
E outra, tem que ser formado por juízes, no mínimo, que tiveram carreira na primeira e segunda instância. No mínimo, ser um requisito. Para que o cara seja escolhido para ser ministro do STF, ele tem que ter passado pela primeira instância e pela segunda instância, porque isso dá vivência pro cara, né? Porque o STF hoje, infelizmente, nós temos um ministro, numa frase muito famosa do Bolsonaro de 2, 3 anos atrás, que tem gente em Brasília que não lembra mais o cheiro do feijão. E lá no nosso corpo formado pelo STF hoje, a impressão que a gente dá é essa, que eles vivem numa mordomia que não tem nem explicação para isso. Qual a obrigação que nós temos de pagar essa mordomia todas? E não só deles, né? De tantos e tantos cargos. Eu via esses dias uma matéria do Palácio do Estado de Minas Gerais. O Zenga não mora no palácio. Ele continua morando na casa dele. E o palácio virou um museu para visitação onde as pessoas pagam. Quer dizer, virou o que era despesa, virou um atrativo turístico e ainda vai a receita para manutenção. E é mais ou menos assim. Nós não temos obrigação de bancar tudo isso. Mas a democracia do Brasil está mais do que evidente que precisa ter mudanças. E essa mudança, como proposta pelo Sérgio Moro, tem o apoio de muita gente. A gente não quer, veja bem, o cara escolhe agora 2 ministros, o atual presidente. Esses 2 ministros vão ficar 70 anos lá? Até fazer 70 anos? Não. Tem que ficar no mínimo 2, 3 mandatos de um presidente, ou 2 mandatos de um presidente, se assim ele ganhar a reeleição, e depois tem que mudar. Quer dizer, é oxigenar para se aperfeiçoar. É oxigenar para tirar as diferenças. É oxigenar para que as ideias não sejam fixas e nem imutáveis. Né? Não tem como. Olha, um parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode rever a reforma eleitoral de 2021 e derrubar o mandato de 7 parlamentares empossados agora no dia 1º de fevereiro, agora recentemente. Na reforma, ficou estabelecido que as últimas vagas de senadores e deputados, as chamadas sobras das sobras, só podem ser disputadas por candidatos de partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral. Os candidatos devem ter atingido no mínimo 20% do quociente. Porém, no parecer, Aras argumenta que o formato diminui a pluralidade dentro do Congresso Nacional. É o que nós estávamos falando, que entra pluralidade também dentro do STF, né? Se você diminuir o prazo de vigência do cargo deles, aumenta a pluralidade de ideias. E o problema do Brasil hoje é a insegurança jurídica. Eu sou contra mudar uma regra que já existe. Muda para a próxima eleição, então. Não para aquele que já acabou de ganhar. E pode ver que você vai ver aí, vai ter mais candidato de direita sendo prejudicada do que de esquerda. Coincidência? Não sei. O Aras foi escolhido pelo Bolsonaro, de direita e conservador. Dias atrás ele deu um parecer não obrigando a colocar pai e mãe nos registros. Então, as ideias elas mudam conforme quem está mandando, parece, né? E não é isso que a gente quer para o Brasil. Mudar a lei, como esse revogaço que o atual presidente fez de vários decretos de lei do presidente Bolsonaro, querer mudar sobre o aporte de arma, isso constrói uma insegurança jurídica que não é interessante para o Brasil. Espanta investidores, né? Afasta pessoas que querem acreditar num projeto internamente, até investidores internos, como investidores externos. Então isso é muito ruim e isso está acontecendo em todas as esferas, isso está acontecendo em todas as situações. Estão se discutindo coisas que já foram votadas e acertadas. E o Brasil não pode continuar caminhando para isso. Aguenta mais uma aí, Padilha? Aguento mais 5. Vamos lá. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma segunda reunião com congressistas em busca de assegurar o apoio para a votação das medidas provisórias que alteram o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, e transferem o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para sua alçada. Aqui a gente tem que perguntar por quê. Por quê e para quê? Não está funcionando da forma que está? Você que está me ouvindo, a maioria dos brasileiros, vocês acreditam que o COAF, principalmente... Está na mão do Banco Central, né? Você acredita que o COAF, que eles querem acabar com a hegemonia do Banco Central, com a independência. Você acha que o COAF tem que ir para a mão do Haddad, ministro do PT? Ou para qualquer outro ministro que fosse? Político, né? Qualquer político. É. Só do cara ter uma função política já não devia estar na mão dele. Veja, ações tributárias. O outro são atividades financeiras. Quer dizer, junta o doce, o melado, junta tudo. Ah, não acontece? Não acontece o seu nariz que não acontece. Sai na rua, conversa com qualquer pequeno empresário para ver se não acontece. Né? Pressão, chantagem.
Então, quer dizer, cara, é o que eu falo, a impressão que dá, que ao invés deles olharem, ó, o que deu certo, mantém. O que acha que a gente pode mudar? Isso aqui. Não, parece que nada deu certo. Enquanto todas as medições econômicas mundiais dizem que o Brasil saiu dessa crise pandêmica de uma forma fantástica, real, a segunda moeda que mais valorizou no mundo, os índices de carteira assinada com registros nunca obtidos na história, crescimentos industriais nunca obtidos na história, produção interna nunca produzida na história, eles querem ir contra tudo isso. Chega ao cúmulo de culpar o Bolsonaro que os países Venezuela e Cuba não pagou a dívida porque não tinha relação internacional. Então, o que mais me assusta, se eu tenho um tempo ainda, é essa cortina de fumaça que as pessoas estão criando. Essa cortina de fumaça que a mídia está criando. Entendeu? Para não falar disso tudo. Para fingir que está tudo bem. Para finalizar, eu vou dizer para você, escreva aí. Eu ouvi um comentário mais ou menos sobre isso e concordo. Bolsonaro declarou que volta. Claro que ele vai voltar. Só os aloprados achavam que ele não ia voltar mais, né? Que ele não voltava mais. Bolsonaro pisou no aeroporto. A primeira ação que eles vão tentar é da inegibilidade. Prisão não, esquece. Bolsonaro não vai ser preso. Porque eles têm medo de prender o Bolsonaro e ele virar mito de fato. Então ele não vai ser preso. Eles vão sangrar até o final. É deixar ele inelegível. Quando o Bolsonaro ficar inelegível, você vai ver esse mesmo consórcio de mídia que se formou para destruir a imagem do Bolsonaro começar a destruir a imagem do Lula. Aí vocês vão entender como é que funciona o jogo. Muito bem, obrigado, Adolfo Padilha. Amanhã você está de volta, né, Adolfo? Amanhã eu tô, e só para deixar claro aqui, o Jesse é um amigo, respeita as ideias do Jesse. Vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, né? Respeita a proposta, mas ele pipocou, ele não quer mais falar comigo, né? Agora ele fala só separado. Ele se recusou a fazer debate comigo. Isso é entre vocês. Entendeu? Mas ele errou no voto dele. Isso é entre vocês. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.